Fala pessoal, tudo bem? Boa tarde, Gabriel aqui. Bom, vamos lá então para mais um conteúdo hoje. Eu quero trazer para vocês sobre a importância de defesas em momentos certos e qual a diferença também de defesa para DCA, que muitas vezes acaba ficando um pouco confuso, né, essas definições. Eu acho que é válido a gente poder passar aqui também para ficar claro para todo mundo quando é defesa no trading, né, ou seja, isso vale para scalps, day trade e de repente até mesmo swing trades, ou hold, que aí sim você faz um DCA. Basicamente, eu vou usar do trade aqui, um trade que eu fiz no dia 2 de outubro do ano passado, como exemplo, mas antes eu quero fazer alguns desenhos aqui para mostrar para vocês, né, isso em teoria e depois como foi na prática para mim, de um trade que eu fiz real na minha conta e que essa estratégia me salvou realmente de não perder capital, né. Basicamente, a gente tem um mercado que ele se move em ondulações, isso é claro para todo mundo. Então, ele não necessariamente ele vai seguir, né, uma linha constante, por mais que a tendência seja de alta ou seja de queda. Ele sempre tem as variações dele e você não consegue definir exatamente, por melhor que seja a análise, quando ele vai perder esses pontos e assim por diante, fazendo fundos e topos menores depois de estar dentro de uma tendência de alta ou o contrário também, tendo reversões de mercado no caso, né? Então vamos lá, como você se protege de uma coisa assim, de um tipo de queda abrupta, de um flush, por exemplo, que acontece no mercado e que de repente você se vê em uma situação onde já está negativo ali, você não sabe exatamente o que fazer, enfim, qual estratégia adotar, né? Quando o mercado ele sofre um flush inesperado que rompe todos os fundos anteriores aqui, tá vendo? Você primeiramente tem que se apoiar sempre em suportes importantes. Você tem que ter a mentalidade de que se você está numa operação pesada e o mercado ele de repente reverte, você pode ser liquidado, você pode tomar realmente um stop muito mais caro do que aquilo que você pode se permitir tomar, né, dentro do seu gerenciamento, se você não tiver uma estratégia. Como que funciona? Vamos supor que você estava acompanhando esse ativo aqui, ele fez uma subida, você fez toda a análise necessária, pegou aqui numa retração de Fibonacci em 0,5, certo? Pegou aqui bonitinho, fez a primeira compra aqui, ok. O preço do ativo subiu, você teve lucro, conseguiu lucrar perfeitamente, e aí você realizou o lucro aqui em cima e veio pegar novamente esse movimento. Aí você veio, jogou o preço aqui, entrou perto aqui de 0,61, 0,5 por exemplo, de novo, vamos supor. O ativo ele chegou a subir, não bateu no seu alvo aqui em cima, caiu. Uma vez que caiu, fez um topo menor em relação ao anterior e teve uma queda ainda maior. E aí depois conseguiu se recuperar. Mas vamos supor que a sua liquidação, por exemplo, ou então o seu preço de stop, né, fosse aqui, por exemplo. O que você poderia fazer para mitigar, ou seja, para você minimizar essa perda? Tem um conceito de defesa que é muito interessante, alguns chamam até de Chico Picadinho, se eu não me engano, é um outro modo também, uma outra definição, que consiste em basicamente você fez uma entrada aqui, ok, entrei nesse ponto, o mercado ele subiu e aqui ele caiu forte. Quando ele cai, cara, não faz sentido você, assim que ele voltou para o seu preço de entrada, por exemplo, você comprar aqui, e aí caiu mais um pouco, você compra aqui, caiu mais um pouco, compra aqui, e assim por diante, sem uma estratégia. Porque desse modo você vai pesar muito mais a sua carteira do que deveria, a sua operação, quer dizer. Você vai pesar a sua operação muito mais do que deveria, e cada vez que você compra, você aumenta a sua margem, né? Você aumenta a sua margem na operação e o seu preço de liquidação também consequentemente sobe, porque você está injetando mais capital naquilo e segue em tendência. Então agora,
você está negativo nessa compra e está negativo na compra daqui. E aí cai mais um pouco, você compra e continua caindo, você está negativo na compra daqui agora também. E assim vai. Você vai fazendo vários pontos de compra sem estratégia e conforme o preço cai, você vai ficando cada vez mais perto da liquidação. Porque você tá pesando uma operação sem estratégia de modo algum, cara. Então o que tem que ser feito? O que você tem que racionalizar antes de entrar numa operação? Primeiramente, qual é o seu ponto de entrada? Tem que ter um fundamento, igual aqui a gente pegou na retração de 0,5 para 0,61 de FIBO. Perfeito. O mercado subiu, não bateu no alvo, às vezes acontece, e voltou a cair. Certo? Qual que é o próximo passo, então, mediante a isso? O que você deve fazer? Se atente aos pontos de suporte. Tá vendo que aqui era um ponto de suporte importantíssimo? O que você deveria ter feito aqui? Vamos supor que você entrou com 100 dólares nessa faixa aqui, certo? Entrou com 100 dólares aqui, o preço subiu e caiu. Nesse ponto, você não faz nada em todo esse trajeto aqui, tá? Enquanto estiver caindo aqui, sem nenhuma base para você fazer uma recompra, você não entra. Você apenas observa e deixa o mercado fluir. Uma vez que chegou nesse ponto de suporte, você já deixa setado uma ordem de compra nesse ponto aqui, com o valor de 100 dólares, ou seja, igual à sua entrada, ou mais, porque é um ponto de provável recuo, é um ponto onde provavelmente o preço ele vai bater e vai fazer um pullback, porque por mais flush que seja, por mais queda que o mercado tenha, ele não vai simplesmente romper tudo abaixo e despencar aí a zero. Ele vai ainda se mover em linhas, ele vai ainda se mover de forma ondulatória, né? Por assim dizer. Então você vê os melhores pontos para compra antes que chegue lá. Você já posiciona uma ordem de compra aqui de igual valor ou superior ao seu ponto de entrada inicial. Então vamos supor que você entrou então com 100 dólares também. Agora, o seu preço médio é justamente 50% desse movimento aqui. Deixa eu colocar para a gente ter uma noção de 1 para 1. 50%. Logo, seu preço de entrada agora, que antes era aqui em cima, passou a ser aqui embaixo. E quando o preço ele volta para cá, agora seu preço de entrada passou a ser aqui, certo? Antes era aqui, reduziu pela metade. Você fez literalmente um preço médio, ou então uma defesa na sua operação, que fez com que o seu preço médio, a sua entrada agora, passasse a ser nesse ponto entre os dois, entre o meio termo. Se você de repente comprar mais do que 50% até, não vai ficar no meio, vai ficar ainda mais próximo aqui, dependendo da mão que você entrar. Então tá vendo como desse modo aqui você se protegeu de toda essa queda. Seu preço médio agora passou a ser aqui, e uma vez que o preço ele volta para cá, você deve realizar uma parcial de 50%, pelo menos, ou aquele capital que você usou para defender. Porque só de realizar essa parcial aqui, você já vai estar ganhando a mais, porque seu preço de entrada agora já não é mais aqui. Ele passou a ser... Opa, perdão. O seu preço de entrada agora passou a ser aqui. Então, só de voltar para lá, para o seu preço de entrada inicial, você já vai estar ganhando um percentual legal. Não precisa estar com a mão mais pesada ainda, porque isso pode ser ganância. E outra, o mercado ele pode continuar a cair. E você vai precisar desse caixa para fazer uma nova defesa lá embaixo. Então o que é o recomendado para você fazer aqui nesse caso? Realiza uma parcial de 50% no seu preço de entrada e espera para ver o que o mercado vai fazer. Tá vendo que aqui ele fez um topo menor em relação ao anterior e voltou a cair? Beleza. Provavelmente, vamos supor que aqui seja um suporte, né? Que é, eu não desenhei histórico para trás aqui. Você já vê o próximo ponto de suporte e mesmo considerando uma agulhada de mercado mais forte do que o comum, por exemplo, o suporte era aqui, ele rompeu, mas você comprou aqui, porque você tinha uma ordem posicionada. Então você comprou mais aqui, novamente, certo? Uma vez que você compra aqui, mesmo que agulhe um pouquinho mais para baixo, seu preço médio agora,
que antes estava ali em cima, ele passou a ser de... Quer ver? Deixa eu colocar 1 para 1. Tamanho do lote. Eu vou configurar... Já tá de 1 para 1. Cadê? Agora, o seu risco-retorno... A sua entrada passou a ser aqui, ó, tá vendo? A sua entrada aqui antes era nesse ponto, agora caiu para cá. E novamente, nesse pullback que fez, você conseguiu sair aqui, né? Realizar uma parcial de 50% novamente. E o seu preço de entrada que antes era aqui, agora passou a ser aqui. E só de voltar lá para o preço inicial, onde você iniciou a sua operação, a gente já está falando de um percentual de lucro de incríveis, por exemplo, nesse caso aqui 20%, ou então aqui 14% e assim por diante. Porque você, antes de fazer uma defesa, você pensou aonde seria o melhor ponto para defender, entende? Você não fez no aleatório. Então desse modo você consegue se proteger. Realiza parcial novamente de 50% aqui, porque você não sabe se o mercado pode voltar a cair ou não. Ele fez um fundo ascendente em relação ao fundo anterior, ou seja, você não compra, você continua esperando, porque agora o próximo ponto seria algum suporte ainda mais baixo, aqui, de repente, ou ali, e assim por diante. Então aqui você não compra, não faz nada, e espera o mercado decidir qual vai ser o próximo ponto dele. Nesse caso aqui, teria buscado um ponto de Fibonacci de provavelmente 0,61, perfeitamente, o 0,61, reverteu a tendência, fazendo um fundo ascendente em relação ao anterior, rompeu o seu preço aqui e foi embora. Então nessa operação aqui, mesmo supondo que você tenha fechado, por mais que seja teoria, né, apenas ela com esse lucro aqui em cima, você tenha definido seu take para esse ponto aqui, mesmo sem injetar novo capital na sua operação, mesmo sem pesar a sua conta, você conseguiu um lucro de 38%, por exemplo, ao invés do seu lucro inicial, que seria aqui de 14%, por exemplo. Você conseguiu um percentual maior somente fazendo estratégias de defesa bem utilizadas. Mesmo sem pesar sua mão, você mais do que dobrou seu ganho, mantendo seu investimento inicial e realizando as parciais de 50% toda vez que voltava para cá. Então você começou com $100 aqui, o preço caiu, você comprou mais 100, ficou com uma operação de 200. Aqui voltou para o seu preço de entrada, realizou, voltou a ficar com uma operação de $100 e aqui caiu de novo, comprou mais 100, ficou com uma operação de 200. Aqui ela voltou de novo para o seu preço de entrada, realizou novamente 50%, voltou a ficar com uma operação de $100 e aí você lucrou de acordo com uma operação de $100, porém muito mais do que o seu preço inicial aqui. E se você tivesse feito defesas em pontos aleatórios o tempo todo aqui, comprado aqui, comprado aqui, comprado aqui, comprado aqui, talvez você não tivesse ficado vivo até esse flush aqui, entende? Você teria sido liquidado no meio do caminho aqui. Você não teria suportado toda essa queda. Mas aí você fala, mas isso é só teoria, fazendo desenho assim é fácil, né? É bonitinho fazer só os desenhos, mas na prática isso não acontece. Então vamos lá então para essa operação que eu fiz, como eu comentei com vocês aquele dia, né? No ano passado, em outubro, como que foi feito e como que eu me protegi usando essa estratégia. Inclusive também vou usar aqui números teóricos, tá? Não foi literalmente esse valor que eu usei na minha operação, mas eu me balizei exatamente pelos mesmos pontos de entrada e critérios que eu utilizo nas minhas entradas, onde eu peguei uma Fibonacci desse fundo feito aqui, certo? Puxei até o topo que chegou e depois iniciou uma correção e comprei exatamente no preço de 0,5 Fibonacci, 0,5 de Fibonacci, que era de 463 em Near. Pois bem, o preço eu comprei nesse valor aqui, o preço até subiu, ficou lateral aqui por um tempo, porém depois ele caiu novamente. Nessa queda aqui eu não fiz nada, eu não fiz absolutamente nada, eu apenas esperei o mercado
chegar nessa faixa aqui de mercado, nessa faixa de suporte no caso, né, que já era antiga. Se a gente puxar aqui, vai ver que tiveram vários outros momentos que o preço ele respeitou essa região. E aqui eu deixei uma ordem de compra em 2 pontos, na parte de cima da linha e na parte inferior do suporte. O preço ele chegou aqui, eu deixei um pouquinho acima, comprou. Nessa compra que fez, meu preço médio ele passou a ficar aqui. Assim que o preço ele teve esse pullback, foi o suficiente para eu realizar uma parcial de 50%, voltei para o preço inicial daqui, e logo após isso ele derreteu novamente, mas eu não comprei aqui, porque eu já tinha comprado nesse ponto, e tinha uma ordem de posicionada aqui já no final dessa faixa, na linha inferior, onde novamente eu comprei mais um pouco, né, com o preço inicial aqui, e assim que voltou para cá, eu realizei a parcial de 50% de novo, esperando que de repente o mercado ele iniciasse, né, ele continuasse na tendência de queda. Como a gente não consegue prever quando vai ser o ponto de reversão, os pontos de fundo e topo, você sempre tem que ser precavido. Então eu realizei 50% aqui da operação novamente, esperando que fosse ter, né, um novo movimento de baixa, ou então me protegendo disso pelo menos. E aí foi onde de fato o mercado ele subiu aqui. E considerando o meu preço de entrada nessa operação, eu tive, né, um lucro. Eu fui vender em 6. Eu vendi aqui em 6, ó. Eu tive um lucro de 43% nessa operação, fora a alavancagem. Mas me balizando, né, me utilizando desse método de defesas. Não, ou seja, qual que é a frase, o bordão que eu quero que fique gravado na mente de vocês? Não façam nada a não ser que tenha algo a ser feito. Principalmente no mercado cripto. Você não pode sair comprando, sair vendendo, sem que tenha um motivo real por trás daquilo. Senão você pode, de fato, quebrar e nem saber como. Porque você fica sem proteção, você se expõe a um ponto que você pode simplesmente ser liquidado rapidamente. Em um caso de flush ou então em um caso de short squeeze, que é quando o mercado sobe e liquida os shortados, né? Você tem que ter essa atenção e essa cautela. Por isso, tomem muito cuidado, novamente, com as operações de vocês e tenham sempre em mente essa questão. E aí, qual que é, né, a diferença, no caso, de defesa ou então preço médio para DCA? Defesa e preço médio serve para swing trade e scalp. É um preço que você compra para se defender da queda. Assim que ele sobe, você realiza uma parcial e espera ele cair de novo e assim por diante. DCA significa Dollar Cost Averaging, ou seja, média de custo em dólar. Isso são para operações de hold, onde, cara, você compra sempre dentro de um determinado tempo, independente do preço, para somente se proteger da volatilidade do mercado e manter um preço médio, né? Seja de alta ou de baixa, você vai estar comprando independente da situação ou condição do mercado. Isso, por exemplo, você faz com Bitcoin. Quem quer acumular mais Bitcoin ao longo do tempo. Então você está fazendo um DCA. Bitcoin está 100 mil, compra uma fração pré-definida. Bitcoin está 70 mil, compra uma fração pré-definida. Bitcoin está 150 mil, cara, compra uma fração pré-definida e assim por diante. Você vai sempre comprar a mesma quantia de dólar em um determinado tempo, independente do preço que esteja o ativo. Isso é DCA e não defesa, como a gente conhece aqui. Então essa é a principal diferença. São modos de aplicação completamente diferentes, né? E o que eu quero que fique gravado para vocês é justamente essa ideia de comprar em suportes e vender em resistências. E não tenha dó de realizar parcial. Se voltou para o seu preço de entrada e você fez uma defesa que fica fora do seu gerenciamento, cara, realiza uma parte. Realiza 50% ou aquilo que você defendeu, o valor que você usou para se defender. Não fique com uma operação pesada achando que agora vai subir, porque o mercado pode te surpreender negativamente e voltar a cair e ir lá para baixo. E você vai fazer o quê? Se tiver com uma banca muito pesada. Se for um flush, você não consegue segurar. Se for um short squeeze e você tiver vendido, você não consegue segurar. Simplesmente vai te liquidar. Por isso você tem que ter um gerenciamento pré-definido, bem determinado e seguir isso à risca. Senão você pode sim perder nesse mercado tão rápido que você não sabe nem como.
não sabe nem de onde veio o tiro. Então basicamente é isso, pessoal. Espero que vocês gravem bem esse conteúdo. Se precisar, reassista. Mas que executem isso no mercado. Traçar certinho o gerenciamento que vocês estão dispostos a realmente ganhar e perder. E seguir isso à risca. Se defender em pontos precisos, em pontos que realmente são necessários defesa, e não em pontos aleatórios. E se defender realmente de quedas e altas inesperadas com um tipo de operação inteligente. Basicamente é isso, pessoal. Qualquer dúvida é só me chamar aqui no suporte ou então no nosso grupo do Telegram. Para quem está vendo no YouTube, a gente tem um link na bio aqui da página do canal gratuito. Lá você tem acesso já também a estratégias, materiais de estudo e principalmente também, né, notícias do mundo cripto todo dia, 24 horas por dia. Tudo que é de mais importante eu passo lá. E além disso também o nosso grupo VIP, onde nele eu, além disso tudo que eu já citei para vocês, também faço lives mensais com o pessoal, com os membros, né? De modo que tire a dúvida de todo mundo. A gente interage entre si, fazendo também um networking ali entre os membros que estão realmente interessados em crescer nesse mercado e aprender cada dia mais, né, sobre o assunto. E, além de tudo, sinais de entrada realmente que eu estou pegando e que eu estou operando, junto com o pessoal ali, que eu passo para eles o racional por trás da operação e a gente opera junto. Para mais informações é só acessar o link na bio. E, enfim, vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, abraço.